Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, agora são 17h32 do dia, deixa eu ver aqui, 4 de maio de 2022, e eu estava atrasando um pouco a gravação desse Fora de Curva para aguardar uma decisão do Conselho de Política Monetária a respeito da Selic, o quanto ia subir. Provavelmente suba 1%, mas se subir 0,00001% eu já acho um erro. Mas a intenção era deixar o espectador atualizado. Bom, ainda não saiu a decisão do cupom, então vamos para assuntos até mais importantes que esse. A primeira coisa, já que estamos falando em juros, é que hoje também o Banco Central dos Estados Unidos, que eles chamam lá de Federal Reserve, anunciou a maior alta da sua própria taxa de juros desde 2000. Objetivo, segundo eles, frear a inflação. Quanto foi o aumento dessa taxa? 0,5 ponto percentual. Que horror! A taxa deles ficou então entre 0,75% a 1% ao ano. Isso é muito grave para o Brasil. A nossa provavelmente vai a mais de 12%, então a gente está comparando alguma coisa pelo menos 12 vezes maior que aqui no Brasil. E por que eles fizeram isso? Falam que é controle da inflação, mas a circunstância norte-americana, sim, é muito diferente da brasileira. O Brasil ainda padece de um razoável nível de desemprego, especialmente o nosso setor industrial. Ele está sucateado e está com uma elevada capacidade ociosa desde o início da década passada. Então, nós tínhamos aqui no nosso país condições de crescer sem crise de oferta e demanda durante muito e muito tempo. E nos Estados Unidos, eles estão numa situação de pleno emprego, e quando tem pleno emprego numa economia, significa que o consumo está em alta, e sim, aí nós temos uma pressão inflacionária. Lógico que tem também, eles padecem também da questão de combustíveis, de alimentação, só que na situação deles a coisa funciona mais ou menos assim. Quando uma economia tem pleno emprego, as pessoas estão gastando, estão consumindo, e isso sim gera uma pressão para compra maior do que eventualmente o que está sendo ofertado pelo mercado, os produtos disponíveis, e aí nós temos alta de preço, uma inflação causada de outra forma, não por motivos excepcionais como os que nós estamos vivendo nos últimos anos em função da pandemia e agora da guerra. Mas falando dos Estados Unidos, eu acho importante nesse momento abordar uma outra questão aqui no Fora de Curva relacionado à diplomacia brasileira. Nós sabemos que o nosso presidente Bolsonaro não tem muito boas relações com o presidente norte-americano e também com Macron da França. Isso aí ocorreu basicamente em função de posicionamentos políticos desses dois líderes importantes do mundo, mas que se referia a certas ameaças à soberania do Brasil. Tanto Macron como Biden entraram sim na discussão da soberania brasileira em relação à Amazônia. Tem muita coisa em debate sobre esse assunto e muita mentira divulgada globalmente de um lado ou de outro, então os parâmetros da verdade estão completamente enviesados. Mas vamos pensar o seguinte: um presidente brasileiro tem que defender os interesses nacionais. E no momento em que dois países, certos ou errados, eu não vou discutir isso nesse momento, atentam contra a soberania do nosso Brasil, evidentemente o nosso líder do executivo tem que se posicionar de maneira contundente, esfriando as relações com esses países, dizendo: olha, nós não estamos aqui para puxar saco de ninguém, o Brasil é dos brasileiros. E nesse ponto o presidente Bolsonaro agiu de maneira correta. Naquele momento desse debate, que envolvia a questão das eleições norte-americanas, nem se imaginava que um dia a Rússia ia atacar a Ucrânia. E quem se manifestou naquela época a favor da soberania brasileira? Exatamente o presidente russo, o Vladimir Putin. E a partir daquele momento, então, naturalmente ocorreu uma mudança de alinhamento do executivo brasileiro, do Itamaraty, em relação à política internacional. Pô, os russos estão apoiando
as causas brasileiras, vamos nos aproximar dos russos. E aí nós descambamos para um fato que está sendo muito discutido, que é a ida do presidente Bolsonaro para a Rússia para tratar as questões de fertilizantes, que são fundamentais para o Brasil, algumas semanas antes da guerra. E o Biden falou, não, ele está do lado errado da história. Não, não estava do lado errado da história. Ele estava a favor do Brasil, a favor da soberania brasileira. Evidentemente, o Brasil tem uma tradição histórica de maior alinhamento com os Estados Unidos. E isso vai ter que ser refeito, e parece que nesse momento o presidente dos Estados Unidos está querendo buscar esse novo realinhamento. Como? Através da oferta norte-americana de fertilizantes para o Brasil. Aí a conversa muda de figura. E provavelmente esse aceno de oferta de fertilizantes deve estar vinculado a uma proposta de alinhamento. Acho eu que o Brasil deveria se manter numa posição neutra. Lógico que fazendo negócio com os Estados Unidos, condenando a guerra, mas não se vinculando nesse momento a um rol de relações internacionais sem muita confiabilidade. Afinal de contas, a economia do Brasil e a sociedade brasileira, como em qualquer país do mundo, vem em primeiro lugar antes das amizades, inimizades e birras em termos de política internacional. Já o presidente Lula, ele entrou de sola nesse assunto e declarou, se não me engano foi ontem, que o presidente da Ucrânia tinha tanta culpa quanto Putin com relação à questão da guerra. Aí é uma outra linha de atuação política. Aparentemente, o ex-presidente e o presidente atual têm claro que o Brasil deve se manter mais neutro nessa situação. Mas o Luiz Inácio da Silva, ele já deu um quê de alinhamento político com regimes autoritários, que é típico dele. E esse é um erro crasso das lideranças do Partido dos Trabalhadores de se alinhar com países autoritários. O Brasil não tem essa conformação. O Brasil me parece ser um dos países com a maior mentalidade libertária do mundo, e isso deve ser preservado. Quem vai contra isso acaba se queimando. Então já está na hora, sim, da esquerda brasileira repensar sua política de alinhamento e ficar mais preocupada em fazer políticas que acreditam aqui dentro do país, sem provocar impactos definitivos, como eles têm mania de fazer. Acho sim que a esquerda brasileira, mesmo que não abra mão das suas ideias, ou não concordo com elas, a maior parte delas, mas eu não estou dizendo para a esquerda deixar de ser esquerda. Eu estou dizendo para a esquerda brasileira fazer uma autoanálise, fazer um meia-culpa e reconhecer que essas suas velhas lideranças, elas estão ultrapassadas. Existe esquerda mais moderna, que busca o bem-estar social, aproveitando as boas forças do sistema capitalista. Sempre é tempo de revisar conceitos. É isso que eu quero dizer sobre esse assunto. Mas também aí vai um puxão de orelha no presidente Bolsonaro. Ele é o líder maior do nosso país, presidente da República. Tem que sim defender o nome do nosso país, tem que defender os nossos interesses. E seguramente isso não inclui entrar no meio de uma discussão completamente estéril, completamente abobalhada entre uma cantora nacional e um grande ator norte-americano. Eu não vou dizer o nome, vocês sabem quem é, só para não ter complicação desnecessária aqui. Mas, quando ele se mete nesse tipo de diálogo, ele está, assim, desvalorizando a sua posição enquanto presidente do Brasil. Ele também deveria revisar essas posturas e deixar baboseira para os bobos. A política brasileira não tem ou não deveria ter tempo para esse tipo de coisa. E, gente, o segundo assunto que eu queria tratar com vocês diz respeito à Volkswagen. Algumas semanas atrás, aqui no Fora de Curva, eu alertei que a fabricante alemã de veículos poderia estar trilhando o mesmo caminho da Ford de sair do Brasil. E parece que esse achismo meu começa a tomar conformações de maior materialidade. De acordo com a Fenabrave, em abril, a Volkswagen ficou num modesto sexto lugar
entre as maiores montadoras de veículos do Brasil. Poxa, com ícones como Fusca, Kombi, Gol, Paraty, Brasília e vários outros carros, inclusive o saudoso Santana, que se eu pudesse eu teria um ainda hoje, a Volkswagen sempre ficou, na pior das hipóteses, em terceiro lugar nesse ranking, predominando em primeiro lugar, tanto na época do Fusca como na época do Gol. E agora caiu para o modesto sexto lugar com apenas 6,9% do mercado. Poxa, uma empresa desse porte, com todo o parque industrial que tem aqui no Brasil, vender menos que empresas não tão tradicionais aqui no mercado nacional, como a própria Jeep, que é da Fiat, mas é Jeep, a Hyundai, é uma situação séria. Mostra que eles estão sem estímulos para o mercado brasileiro. E aí vem aquela tendência que já foi identificada algumas semanas atrás e que eu mencionei. Os executivos da Volkswagen estão imaginando centrar o seu futuro em carros de luxo e eletrificados. E o mercado brasileiro ainda não está muito afeito a isso. Então, a meu ver, aumenta a probabilidade da Volkswagen ser a próxima grande indústria, grande montadora de veículos, a dar um adeus, pelo menos temporário, para o Brasil. Espero que isso não aconteça, que eles revisem a estratégia adotada e voltem a disputar de maneira mais competitiva o mercado nacional. Mas, pelo menos por agora, parece que as coisas estão se encaminhando para esse destino. E agora uma notícia excelente que eu não posso deixar de comentar. Ontem eu falei a respeito de uma máquina desenvolvida pelo MIT que simplesmente, usando pouca energia, transforma água do mar em água potável própria para a gente beber. E isso resolve uma série de problemas ao redor do mundo. Mas, em termos de poluição, talvez o principal problema do mundo atualmente seja os resíduos do plástico. Plástico é uma coisa que demora para se deteriorar na natureza e vem inundando o mundo com seus resíduos. São sacolas, são objetos de plástico mole, plástico duro, que ficam a Deus dará, infestam os mares. Já existem ilhas flutuantes de lixo plástico no meio do mar, e isso é um problema muito grave para a humanidade, sem dúvida nenhuma. O material é importante, ele revolucionou o mundo, mas nós temos que achar uma maneira inteligente e lógica de nos livrar desse produto que não se deteriora no curto prazo na natureza de uma maneira mais rápida. E os cientistas da Universidade do Texas, em Austin, lá nos Estados Unidos, desenvolveram uma enzima com capacidade para destruir o PET, que é o polietileno tereftalato, que é o composto básico da maior parte das embalagens plásticas que nós temos. Essa enzima come o plástico e pode decompor ele, olha só, em 24 horas. Se isso for realmente aprovado, podemos contar que vai ser o fim da maior parte dos lixões do Brasil e do mundo. E isso é uma coisa incrível no nosso mundo, gente. Ao mesmo tempo que tem bobões brigando por questões geopolíticas que aparentemente perdem importância pragmática no mundo de hoje, tem outros grupos de pessoas pensando em melhorar as coisas. Como nós falamos ontem, água do mar pode virar água potável usando pouca energia. E agora, o principal resíduo sólido do mundo pode estar com os dias contados e pode sim ser reciclado em novos plásticos, pelo que os cientistas da Universidade do Texas falam. Então, não é só lamentar o que acontece no nosso planeta agora. Existem sim motivos para comemorar e esse deve ser o nosso incentivo para seguir adiante, para acreditar num futuro melhor. Um outro assunto que também eu acho que tem que ficar no nosso radar é a questão da corrida aeroespacial. Já deixou de ser entre países e passou predominantemente a ser entre empresas. Nós sabemos que a SpaceX, ou SpaceX, está liderando esse mercado, está liderando lançamentos para tudo que é canto, inclusive para a estação espacial. Ontem a Boeing anunciou que vai fazer um teste nesse sentido, então vai ser uma terceira player, porque a segunda, no momento atual, a meu ver, é a empresa aeroespacial
do Jeff Bezos. Uma quarta empresa aí da Nova Zelândia, chamada Rocket Lab, ela está inovando nessa questão de recuperação dos foguetes de lançamento. Se o Elon Musk faz toda aquela tecnologia de fazer o foguete voltar e pousar numa base, seja ela em mar ou seja em terra, essa empresa aí, a Rocket Lab, está tentando uma coisa muito mais simples. Eles pegam, lançam o foguete, o estágio se desprende para o segundo estágio, aquela coisa toda, e esse estágio que se desprende, ao invés de cair no mar ou ao invés de ter retrofoguetes para pousar direitinho, simplesmente abre um paraquedas enorme, claro, e vai o helicóptero e pega esse equipamento para devolver e ser reaproveitado. No primeiro lançamento, o helicóptero conseguiu sim pegar o estágio do foguete, que é o maior, só que não teve força ou habilidade para fazer com que esse material ou essa geringonça aí aterrissasse de maneira segura em terra firme. Acabou indo para o mar. Mas a experiência foi válida e deve haver mais novidades por aí, no sentido de, sim, baratear a exploração aeroespacial, que, pelo jeito, é um futuro cada vez mais consolidado para o mundo e para a humanidade. E depois de falar de relações internacionais, juros, foguetes e outras coisas mais sérias, vamos falar de comida. E eu vou voltar ao assunto de ontem: hambúrguer. Como eu falei, o Senado está convocando a McDonald's e a Burger King para uma audiência para saber que história é essa de hambúrguer de picanha sem picanha, hambúrguer de costela sem costela. Os concorrentes, é claro, não deixaram de tirar uma onda com isso. Aí, o Kentucky Fried Chicken tem um hambúrguer de frango, eu pessoalmente não gosto muito, o frango deles é ótimo, o hambúrguer eu acho meio chato de comer. Mas começou a fazer propaganda que o hambúrguer deles era de frango de verdade. Assim como a brasileira Girafas também está dando umas debochadas sobre essa questão. E devem debochar e devem ironizar mesmo isso, porque o consumidor brasileiro merece respeito, mesmo que seja na hora da gozação. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouco mais variado do que o normal. E se gostaram, não se esqueçam, por favor, não custa nada, botão no like, inscrevam-se aqui no canal e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Mais uma vez eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Então, muito obrigado pela atenção. Até breve, um forte abraço em cada um. Tchau.